Olá, me chamo Amanda Caroline Schirman e meu trabalho de iniciação científica chama-se Análise do efeito fundador no perfil nutrigenético e na susceptibilidade à síndrome metabólica na população menonita. Esse AIC faz parte do projeto Menogen e eu fui orientada pela professora doutora Angélica Boldt. A primeira coisa a se pensar é por que os menonitas eles foram escolhidos como população de estudo? Isso se deve à história única desse povo e que está ligada a perseguições religiosas brutais, que resultou em pelo menos 3 eventos de gargalo de garrafa. As perseguições religiosas aos menonitas na Europa levaram as famílias sobreviventes a emigrar para diversos países, incluindo o Brasil. Essa imigração resultou no efeito do fundador, pois o grupo imigrante ele não era geneticamente representativo do grupo original. E os imigrantes formaram colônias isoladas, mantendo seus costumes e casamentos consanguíneos, permanecendo isolados por cerca de 500 anos. E esses eventos podem levar à perda ou à fixação de variantes genéticas. O alvo do nosso estudo incluía a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma doença complexa que envolve uma interação entre fatores genéticos e epigenéticos. Ela tem como pano de fundo a resistência à ação do hormônio insulina. E para se enquadrar na síndrome metabólica, o paciente deve ter pelo menos 3 ou mais dos 5 critérios abaixo, que seria circunferência abdominal e triglicerídeos elevados, HDL e colesterol baixo, a pressão arterial sistólica ou diastólica elevadas e a glicemia de jejum acima de 100 mg por decilitro. Sabendo como a alimentação ela é capaz de influenciar no curso da síndrome metabólica, focamos na nutrigenética para desenvolver esse trabalho. A nutrigenética, ela investiga como as variações individuais nos genes afetam a capacidade de um indivíduo de digerir, absorver e metabolizar nutrientes específicos. Tendo esses pontos em mente, os objetivos do trabalho eram avaliar a prevalência de síndrome metabólica na população menonita, avaliar a associação da síndrome metabólica com os fatores de risco identificados no levantamento epidemiológico, avaliar a associação da síndrome metabólica com variantes nutrigenéticas identificadas nos exomas e avaliar a associação da síndrome metabólica com polimorfismos candidatos para a nutrigenética que foram pré-selecionados. E, para isso, nós recrutamos voluntários de 3 colônias menonitas do sul do Brasil, sendo elas Curitiba, Colônia Nova e Vitimarzum, que fica em Palmeira, no Paraná, aos quais foram aplicados questionários da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. E também foram feitas aferições de dados antropométricos, a extração do DNA e também o sequenciamento do exoma. Também foram feitas análises de frequências alélicas baseadas no teste Q quadrado, comparando a população menonita versus europeus não finlandeses e também população brasileira. Ao todo, nós conseguimos 724 voluntários. Os que foram possíveis de classificar em síndrome metabólica foram levados em considerações para os cálculos desse trabalho. O gráfico compara as taxas de prevalência da síndrome metabólica e seus critérios de diagnóstico entre menonitas, em azul, e brasileiros, em verde. A prevalência de síndrome metabólica entre os menonitas é cerca de 5,2 pontos percentuais menor do que a média na população brasileira. Apesar disso, os menonitas apresentam altas taxas de hipertensão arterial, de obesidade central e de hipertrigliceridemia, que são critérios diagnósticos para a síndrome metabólica. Por outro lado, a prevalência de diabetes do tipo 2 é de 2,79 pontos percentuais menor nas comunidades menonitas em comparação com a população brasileira. A primeira busca no exoma por SNPs retornou 5 SNPs significativos. Os que estão marcados em azul na tabela são os alelos que apresentam maior frequência em menonitas, e em laranja, menor frequência. O SNP do gene PPARG é associado à proteção contra diabetes do tipo 2 e é mais comum nos menonitas, possivelmente contribuindo para a menor prevalência de diabetes mellitus nessa população. O SNP do gene LPR está ligado ao consumo elevado de calorias e carboidratos, além da obesidade central, e pode estar influenciando a alta prevalência de obesidade central nos menonitas. Portanto, o alelo G do gene ACE está relacionado ao aumento da hipertensão arterial e de dislipidemias, mas esse alelo é menos frequente nos menonitas. O alelo C do gene APOC3 está associado a níveis mais baixos de lipídios no sangue, embora seja menos comum nos menonitas. E, por fim, o alelo A do gene FUT2 está relacionado à redução dos níveis de colesterol e de triglicerídeos, e é mais prevalente entre os menonitas. Uma nova pesquisa no exoma dos menonitas foi conduzida para identificar SNPs em genes de nutrigenética associados à síndrome metabólica, levando em consideração fatores ambientais previamente estudados pela nossa equipe, como idade, ambiente familiar na infância, atividade física, histórico familiar de diabetes tipo 2 e sexo. Os resultados dessa busca estão apresentados nessa tabela. 9 SNPs foram identificados como codificantes, dos quais 5 dessas variantes conduzem a substituições sinônimas. As 4 restantes substituem aminoácidos. Ainda nessa tabela, podemos ver em vermelho genes que foram associados à suscetibilidade à síndrome metabólica e em verde genes associados à proteção contra essa síndrome. Nos SNPs genotipados por IPLEX, 4 foram escolhidos para serem analisados nesse trabalho. Porém, nenhuma das variantes escolhidas teve associação estatística significativa com síndrome metabólica. Podemos concluir nesse trabalho que as diferenças nas frequências alélicas dos SNPs entre menonitas, europeus não finlandeses e brasileiros são provavelmente resultados de deriva genética. Além disso, esses conhecimentos destacam a importância de se compreender as variantes genéticas para orientar escolhas dietéticas e hábitos de vida personalizados para cada população, visando prevenir e tratar a síndrome metabólica e suas consequências. E, para finalizar, a falta de associação dos SNPs genotipados pela IPLEX com a literatura atual é inconsistente e pode ser devido ao tamanho da amostra ou a peculiaridades do grupo étnico menonita, e isso necessita de investigação adicional. Seguem as referências do meu trabalho e muito obrigada pela sua atenção.